Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amados, hoje nós temos o 6º vídeo a respeito do Apocalipse, quando hoje trataremos, se Deus assim estiver conosco, nos permitindo, acerca da carta à igreja em Esmirna. Amados, nós então entendemos que esta palavra Esmirna, no seu conteúdo, ela traz a palavra mirra. O que significa então a palavra mirra? Mirra é uma especiaria de origem vegetal, em que se fazia-se perfumes, unguento, e que era usado muito para a asepsia de machucados, feridas, e também para embalsamar os mortos. Então, quando se lembrava de um perfume, de um unguento, de mirra, se pensava logo em sofrimento. Não era um perfume assim para usar no dia a dia, para sair, para ir numa festa, em algum evento, porque todo mundo já sabia que cheiro era aquele. Era o cheiro de defunto, era o cheiro de doença, de ferida. Então, Jesus Cristo ele recebeu dos magos mirra como presente, recebeu ouro também. O ouro representa que Cristo ele é rei, ele é Senhor, a divindade de Cristo, mas também a mirra representa o seu sofrimento. Jesus, ele sabendo anteriormente, ele veio a este mundo sabendo que ele passaria o seu sofrimento na cruz do Calvário. Agora, amados, quando nós olhamos esta igreja de Esmirna, ela representa o 2º século da história cristã, da história da igreja. Quando nós olhamos, cada igreja, cada um representa um período. E esse 2º século foi um momento de grande sofrimento para a igreja. Foi um momento de perseguição, de muita luta, de muita tribulação, de muita morte, muitos mártires aconteceram neste momento. Roma perseguiu grandemente a igreja de Esmirna. Há historiadores que relatam uma perseguição intensa de 10 dias, que nós vamos ver escrito isso aqui. Então, vamos ler a carta. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Olha, amados, aqui diz, no verso 9, conheço a tua tribulação. Eu quero dizer para você, que caso você esteja sofrendo alguma tribulação, que eu diria até que está, me mostre um ser humano na face da terra que não esteja passando nesse momento algum tipo de tribulação. Ah, mas eu estou por saúde. Alguma tribulação você passa em você, na sua família, no seu emprego. Olha, a própria vida, vamos ser francos, ela é uma tribulação, sim. Quem disse isso? O próprio Deus, que com o suor do teu rosto comerás, e com angústia, com tribulação, tirarás o sustento da terra. É fácil você ter um diploma na mão? É fácil passar na ordem dos advogados? É fácil ter um diploma de médico? É fácil estudar o fundamental, depois a gente fazer o médio e fazer ainda um curso superior? Quantos anos de estudo? E depois para conseguir um emprego? E para passar no concurso público? É fácil a vida, trazer o pão para os filhos, tratar da família? É fácil aposentar, ainda mais com essas novas leis que estão chegando? Quantos anos, quantas pessoas com dor trabalhando querendo aposentar? A vida não é fácil. A vida é dura para todo mundo. Há quem diga que não, a vida é dura para quem é mole. Não, senhor. Tenha compaixão, a vida é dura para todo mundo. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Crente bate carro? Bate.
Crente adoece? Adoece. Crente morre de câncer? Morre. Acontecem essas coisas com os mais fiéis, acontecem. Olha como morreram os apóstolos. Segundo o século, os pais da igreja primitiva. O que aconteceu com eles? Quanta perseguição, quantas mortes, quantos mártires. Essas coisas acontecem. O próprio Jesus não teve vida fácil, momento algum. Jesus sofreu muito. Mas, não obstante ao sofrimento de Jesus, devemos ler ali Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que tendo a forma de Deus, estando lá em seu trono de glória, sendo Deus, o verbo era Deus, não usurpou ser igual a Deus, o verbo se fez carne, mas antes esvaziou-se a si mesmo. Sentimento de esvaziamento. Esse é um sentimento que ali diz para nós termos. É o sentimento de Jesus. Jesus deixou o seu trono. Sendo vindo na forma humana, que é uma humilhação, o Criador vindo na forma de criado, não é? O Deus vindo na forma humana, na forma de criatura, melhor dizendo, desculpem. O Criador vindo na forma de criatura. Mas ele veio como criado, porque ele foi o mais humilde dos homens. Ele foi criado, ele foi servo. E ele nos ensinou a ser o mais humilde entre os homens. Quem quer ter algum galardão nos céus, quem quer ter alguma posição, quer ser o maior nos céus, que seja o mais humilde entre os homens. É um sentimento de entrega, é um sentimento de amor, é um sentimento de esvaziamento. Cuidado, irmão, que hoje em dia você está pegando uma falsa teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade é bíblica, é de Deus, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade no Senhor, mas estão pregando uma falsa teologia da prosperidade, em que diz que você tem que encher, você tem que ganhar, você tem que ter lucro. Cuidado com isso. Nós vamos ver aqui nesta igreja que diz: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Ora, pobreza material, mas era um rico diante de Deus. Agora vamos ter aqui uma grande diferença da igreja de Esmirna para a igreja de Éfeso. Éfeso, os irmãos ali, a maioria tinha condições. Eles vendiam suas propriedades, traziam muito dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, com esse dinheiro, não comprou as melhores carruagens, que hoje seriam os jatos. Não ficou ali contratando seguranças, usando as melhores roupas, e não fazendo império, e fazendo isso, criando instituições em que eles mandam e desmandam. Não. O que os apóstolos fizeram com esse dinheiro? Distribuiu entre os necessitados, de forma que não havia ninguém necessitado na igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Entretanto, na igreja de Esmirna do segundo século, já agora havia necessitados, havia uma pobreza material. Mas por que aconteceu isso, será? Observe que Jesus disse para a igreja de Éfeso, para eles, tinham algo contra eles, que eles estavam esquecendo o primeiro amor. Eles estavam parando de ajudar os necessitados, por algum motivo. E agora, Jesus, então, traz sobre eles uma tribulação, um sofrimento de pobreza e perseguição. Porque a primeira igreja também foi perseguida. Agora observe que esta pobreza que vem em razão deles não se arrependerem, afastar do primeiro amor e deixar de ajudar os necessitados, agora Jesus traz uma pobreza sobre eles, que essa pobreza, na verdade, foi uma riqueza na vida deles. Porque eles agora eram ricos diante de Deus, espiritualmente falando. Quando nós agora, então, olhamos toda essa situação desta igreja, eu gostaria de trazer aqui um comentário na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o verso 6. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aqui está a lei da semeadura. Mas existe a lei da semeadura? Existe. E se você semear pouco, você
ceifa pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. O problema é o que é semear, em quem semear, como semear, de que natureza é essa semeadura. Esse é o problema. Porque eles leem esse versículo de forma isolada para que forçar os irmãos a trazer a primícia, para que os irmãos se sintam induzidos a trazer ali as suas ofertas gordas. Mas aonde, para quem, de que modo? É para Deus? De fato, ou para uma instituição que tem um líder? Agora, observe o que diz aqui. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Irmãos, não seja coagido a contribuir. Porque o seu nome tenha lá o nome na lista de dizimista, ou de qualquer forma assim. Ou que você se sente constrangido. Ah, todo mundo está dando, eu tenho que dar também, senão vão ver que eu não dei. Não. Esse tipo de oferta não é para Deus. Deus nunca recebeu ela. E nunca vai receber. Talvez você nunca deu uma oferta para Deus até hoje. Pastor, eu tenho tantos anos que eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu trago minhas premissas, eu trago oferta para as missões e isso, aquilo, outro. Sim, mas foi voluntariamente ou você foi induzido a isso? Tudo bem que uma doutrina bíblica, sem nenhuma pretensão, ela é legítima e traz a contribuição legítima também. Mas a maioria não são doutrinas assim. São versículos isolados que falam que você vai ganhar. Ou que Deus vai repreender o devorador, ou que vai abrir as janelas dos céus e você vai ficar muito rico, ou que alguma coisa dessa forma, uma barganha com Deus. É para você se dar bem, é para você juntar tesouros nessa terra. Mas olha o que diz o texto aqui. Contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza. Se você estiver triste para contribuir, então Deus não recebeu. Fique com o seu dinheiro. Vai fazer alguma coisa com ele, vai divertir com a família, vai para um restaurante, alguma coisa assim, mas com tristeza, não é oferta ao Senhor. E diz mais, ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Poxa, eu tenho que dar meu dízimo, sou obrigado a dar meu dízimo, senão o devorador, você não tem necessidade, senão Deus não tem necessidade, ou é por amor, ou é por necessidade. Você tem que decidir. Se for por necessidade, não entregue, porque Deus não recebeu. E diz mais, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Aquele que contribui, Deus pode fazer ele abundar em toda graça? A lei da semeadura, ó, o retorno da colheita, pode. Pastor, você acabou de falar que não é por aí. Calma. Observe o que está dizendo aqui. A fim de que, tendo sempre, você vai ter sempre. Você vai abundar em tudo, toda maneira. Ampla suficiência. Ampla suficiência, sim. É a igreja de Éfeso. Tinha ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Então você agora, tendo ampla suficiência, você está abundante, você tem muito, você agora deve fazer o quê? Superabundar em toda boa obra. Todo o dinheiro que veio ali na tesouraria de Jesus, ele distribuiu entre os pobres, ele não ficou com dinheiro. Toda a fortuna que o Paulo tinha, porque ele era de família nobre, ele distribuiu, não ficou com nada. Toda a coleta que Paulo fazia, toda a oferta, tudo que vinha, ele não ficou com nada, ele distribuiu com os pobres. Todo aquele dinheiro, aquelas fortunas de terrenos e fazendas e imóveis que a igreja primitiva vendeu, os irmãos da igreja primitiva venderam e trouxeram aos pés dos apóstolos, eles distribuíram com o pobre de ninguém necessitado. Não ficaram com dinheiro para eles, nem para a instituição deles, que nem instituição eles tinham. Observe, amados, que para que Deus te superabunda? Para que Deus te dá ampla suficiência? Porque Deus prospera os teus bens materiais? É para você superabundar em toda boa obra. Se você recebe isso de Deus, porque é Deus que dá a riqueza material e espiritual também, e você não retribui para o necessitado, muitas vezes você retribui, né? Você dá um churrasco para os ricos, você faz lá uma almoção no Natal para quem não está passando fome, para os seus parentes, mas quem está passando fome, quem está doente, quem está precisando, quem está na sarjeta da rua, você não dá. Então observe, amados, que se não for para isso, como Jesus fez, como os apóstolos fizeram, como a igreja primitiva fez, então você é um avaro, você está juntando tesouro na terra.
Você está amando o dinheiro e amando as coisas deste mundo. Então Deus te dá muito, mas para você contribuir. A igreja de Éfeso, Deus deu muito para eles. Eles deram para os pobres, contribuíram aos pés dos apóstolos e que Deus agradou. Quando eles começaram a reter, segurar o dinheiro e os bens, então Deus falou que eles estavam perdendo o primeiro amor. Será que você perdeu o primeiro amor para com aquele que necessita? Veja bem, amados, que muitas vezes as próprias igrejas, as instituições religiosas perderam o primeiro amor. Como? Veja bem, a igreja recebe o dízimo, a primícia, a oferta de missões, o dinheiro da revista dominical, o dinheiro do retiro do jovem, o dinheiro disso, o dinheiro daquilo, faz uns lanchezinhos no final do culto ali, e arrecada mais, e vai arrecadando. Quando chega o irmão e fala assim, estou desempregado, não tenho arroz em casa, não tenho feijão, não tenho carne, não tenho remédio para meus filhos. Então, a instituição, os líderes dizem, faça um recolhimento entre os irmãos. Não sai do caixa da igreja. Não sai. Ali entra e não sai. Se entra 10 mil, não sai. Se entra 100 mil, não sai. Se entra 1 milhão, 1 bilhão, não sai. Quando sai é de forma falsa. É para fazer uma fundação para justificar o imposto de renda. Ali atende uma meia dúzia de crianças, alguma coisa assim, alguns idosos, e justifica, eles ganham mais ainda. Meu Deus, meu Pai. E noticia aquilo, faz uma propaganda de obra de caridade da instituição, para enganar os fiéis. Amados, então, veja o verso 9, 2 Coríntios 9, 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Quer ter galardão para sempre? Quer ter uma riqueza espiritual para sempre? Distribuiu, deu aos pobres. Se você dá ao pobre, você está emprestando para Deus. Você só pode dar para Deus se você der para o pobre. Se os teus líderes pegam as ofertas, tira o sustento do pastor, porque não é digno do seu salário para sobreviver, não para enriquecer. E ali agora atende necessidade. Tem irmão que tem 20 imóveis na mesma igreja e o outro paga aluguel. É um disparate injusto que não acontecia na igreja primitiva. E quando começou a acontecer, Deus trouxe a pobreza neles. Por misericórdia. E se Deus deixasse aquela falta de amor, caída do primeiro amor, continuar, Deus não estava preocupado em discipliná-los, em amá-los, porque disciplina quem ama. Se Deus está disciplinando a mim e a você e a igreja, é porque Ele ama. Ele disciplinou a primeira igreja, entrando agora na segunda igreja, a igreja de mirra, a igreja de sofrimento, por causa disto, estavam retendo para eles mesmos, ajuntando tesouro na terra. Então, olha o verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira. Quer aumentar a vossa sementeira? Então você tem que dar semente. Pão para alimento. Suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quer multiplicar o fruto da vossa justiça? Dê ao pobre, ao necessitado, aquele que precisa. Pode ser um vizinho seu, pode ser um irmão da sua igreja. Pode ser alguém lá no seu serviço. Ah, mas está empregado, tá, mas... Ah, ele usou mal de dinheiro, usou. Ah, ele não tem cabeça, não tem. Ele é mal de... Mas você não pode deixar ele passar fome. Você não pode deixar os filhos dele com fome. Você não pode deixar ele ser um gás para cozinhar, ser um remédio para socorrer. Não pode, não importa o que ele fez. É óbvio que você vai ali tentar conduzi-lo e vai orientá-lo, mas tem que atender o necessitado. Ah, mas porque todo o dinheiro que dá para ele, aquele ali usa por vício. Então, dá comida. Não justifica você não ajudar. Ah, aquele ali ele usa para outros fins. Tá, então você dê pelo menos o remédio que ele precisa. Dê a comida que ele precisa, pelo menos. Não deixe uma pessoa com a sua necessidade número 1, urgentes, sem atender. Então, enriquecendo-vos em tudo para com toda generosidade. Você tem generosidade? Então Deus está te enriquecendo em tudo.
ao qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Intermédio de Paulo. Paulo pegava aquelas ofertas e distribuía entre os pobres. Era tributado graças a Deus. Graças a Deus, irmão, se você usa bem o teu dinheiro. Deus vai te prosperar mais. Não para você, mas para você ajudar mais. Esta é a riqueza espiritual. A riqueza de origem espiritual. Usando a terrena para a espiritual. Eu posso usar a riqueza de origem terrena, de origem carnal, para o espiritual? Sim. Posso usar, sim, e deve. E posso usar ela para para que o meu intento de avareza e cair em laços de amargura, como diz lá em Timóteo capítulo 6, para que abale a minha fé? Pode também. Para que eu perca meu galardão? Posso. Então a minha sementeira, ela tem que ser de semear muito, com generosidade, para colher mais, para ser super abundar, para continuar nesta missão, neste serviço ao Senhor e ao necessitado. Deus certamente te recompensará. Mas faça isso não para ser recompensado. Deus te recompensará, mas faça por amor. Tá? A recompensa é algo que acontece porque Deus, Ele é justo em seus galardões. Mas não por troca, mas por amor. Então, quando nós olhamos a igreja de Esmirna, ela estava nessa situação e tinha motivo. Perderam o foco do primeiro amor. Mas agora ela era rica. Não deixou de ser rica. Não era rica materialmente, mas era rica porque agora elas estavam diante de uma tribulação e não perderam a fé. Mesmo assim. E nisso ela é elogiada. Tanto é que agora essa igreja é elogiada e a sexta igreja, a de Filadélfia, também é elogiada. Então observe que ela também não tolerava a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu vou deixar essa parte aqui dos judeus para depois, tá? Então vamos explicar isso direitinho no próximo vídeo. Vamos continuar falando do sofrimento aqui, tá bom? Mas no outro vídeo da igreja de Esmirna, vamos falar desses judeus aqui, esses falsos judeus. No verso 10 diz, não tem mais coisas que tens de sofrer. Irmão, não é para você temer o sofrimento. Porque vem sofrimento, meu Deus. Não. Lá em Hebreus 12 diz que não desmais, ou não desmaieis, quando for por Deus repreendido. Não é para desmaiar, cair, e abalar, perder a fé. Não, de repente você está sendo rico nesse momento. Está aprendendo muito na escola de Deus nesse momento. Está vendo Deus de perto. Quando foi que Jó viu Deus de perto, com os seus próprios olhos? No sofrimento, na tribulação. Então, não é para você temer. Quando nós abrimos aqui no livro de Mateus, não é? Que fala ali das bem-aventuranças, um texto muito conhecido e muito maravilhoso, o que nós encontramos Jesus nos falando acerca das bem-aventuranças? Observe, Mateus capítulo 5. Né? Ele vem falando aqui, primeiramente, que é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram. Então, uma pessoa às vezes está passando por tribulação, está chorando com fé, como a igreja de Esmirna, né, ali aos pés de Jesus, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, buscando a justiça no Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que contribui, a lei da sementeira que nós falamos agora, porque alcançarão misericórdia. Ter misericórdia do outro que precisava, independente de quem fosse. Bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você é perseguido, sofre tribulação? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Está sendo injuriado, perseguido? Não tem problema não, em nome de Jesus. E mentirem e disserem todo mal contra vós. Mentiram contra mim, como fizeram com Jesus. Regozijai-vos, alegrai-vos. É para alegrar, pastor? É para alegrar.
Exultai. Você consegue exultar e alegrar diante da perseguição, da tribulação, da luta da vida? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo servo de Deus foi perseguido e sofreu grande tribulação. Para ser um herói da fé, tem que ter um porquê. Não há vitória sem luta, meu amado. Não há galardão sem luta. A luta não é boa. A tribulação não é boa. A adversidade não é boa. Mas se veio, é para galardão, é para vitória. Como é que você vai dizer que teve uma experiência com Deus se nunca passou por nada? É até uma riqueza. Chama ali na carta à igreja de Esmirna, uma riqueza. És pobre, mas és rico. Rico para com Deus. Então observe, Jesus disse que você não temer nada disso, mas antes você exultar e alegrar. Aqui não está dizendo bem-aventurado aquele que adquire empresa, carro e todo muito dinheiro, e muita saúde e muita coisa nessa vida terrena. Não é isso. Bem-aventurado é que é os humildes, os mansos, né? É aqueles que são perseguidos, aqueles que... Esses são os bem-aventurados, não é? Quando nós abrimos aqui em Mateus capítulo 3, quero que vocês acompanhem comigo, não é? Verso 11, a pregação de João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou deixar esse vídeo aqui onde que ele está, para não ficar muito grande. E então, o próximo vídeo, né, sobre a igreja de Esmirna, nós vamos falar desse batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que tem a ver com a igreja de Esmirna do Apocalipse? Tudo. Você vai ver que tem a ver tudo. Aí nós vamos entender o que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, se Deus assim o permitir, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.